Muitíssimo obrigada, distinta colega Ana Dimitri. Permita agora que convide o ilustre colega Leopoldo Ernesto. Excelência, tenha bondade. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República. Excelências, o artigo 73 da Constituição da República confere ao povo moçambicano o direito de escolher os seus representantes através do sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico. Este é um dos paradigmas que consubstancia os direitos fundamentais dos cidadãos. É com muita estranheza que notamos que as últimas eleições foram tratadas com muita ligeireza, não obstante o país estar numa tensão político-social em consequência dos resultados proclamados e validados pelo Conselho Constitucional. No âmbito das suas competências, o Ministério Público pode agir ex officio. Lamentamos que a Procuradoria-Geral da República tenha ficado indiferente às reações dos observadores, eleitores, bem como do próprio Conselho Constitucional, que reconheceram que as eleições de 15 de outubro enfermaram de graves irregularidades. Por outro lado, o então presidente da Frelimo veio ao terreiro dizer em plenas câmaras televisivas e de viva voz, e passamos a citar: arrancamos a vitória da oposição para garantir a sobrevivência da Frelimo. Perante estas evidências, assistimos uma Procuradoria-Geral da República apática, indiferente e desinteressada, com vilipêndio ao nobre direito do povo exercer a sua soberania, consequentemente em flagrante atropelo ao número 1 do artigo 2 da Lei Fundamental que passamos a citar: a soberania reside no povo. Digníssima Procuradora, porventura sente-se confortada com o grito dos moçambicanos que exige a reposição da justiça eleitoral? Gostaríamos de ver o que consagra o artigo 263 da Constituição da República, bem refletido nesta informação anual. Mas, quando no meio de muitos desafios, a digníssima Procuradora saúda o Governo pelo esforço que está a envidar com vista à construção de 3 complexos penitenciários, a pergunta é: será este um esforço ou cumprimento normal das suas atividades face ao programa que se propôs a realizar? No esforço, o Governo faria mais do que o normal, mais do que o prometido, e não o que está dentro das suas competências e capacidades. Digníssima Procuradora, na secção 3, página 19 desta informação, diz que a evolução da criminalidade revela uma tendência geral de incremento em 4.165 processos crime. Como perceber que no mesmo período o número total de cidadãos em situação prisional tenha baixado, não obstante os casos de atrasos na resposta aos pedidos de liberdade condicional dos reclusos, nas decisões sobre os recursos, no envio de certidões de liberdade condicional dos reclusos, no envio de certidões de liquidação da pena aos estabelecimentos penitenciários e os casos de existência de reclusos com prazos de prisão preventiva expirados. Não será isto um paradoxo? A população prisional baixar enquanto a criminalidade evolui? Das duas, uma: ou não estão a julgar os casos, ou há impunidade. Na página 13, a que período se referem as inspeções realizadas?
A que se devem muitos dos factos constatados nas visitas penitenciárias? Quais são as tais medidas julgadas necessárias que foram tomadas? Excelências, a nosso ver, isto que acontece nas penitenciárias concorre para o aumento da população prisional, retenção nelas dos desprotegidos e a frustração daqueles cujas penas preventivas já expiraram e continuam encarcerados e apenas encarcerados. Infelizmente, há 40 anos da nossa independência nacional, a manta da justiça não cobre todo o território nacional. Muitos dos nossos concidadãos ainda sofrem com as injustiças tornadas justas, praticadas por alguns líderes comunitários que até aplicam a chicotada. Digníssima Procuradora, a sua informação destaca a existência de 3.000 cidadãos moçambicanos, alguns condenados a pena como a prisão perpétua e outros nos corredores da morte. Por acaso, a Procuradoria tem seus nomes e suas proveniências no território nacional? No caso afirmativo, já comunicou às famílias? Quantas? Qual tem sido a ação do Estado perante estes factos para salvar a vida dos nossos concidadãos? Digníssima Procuradora, o Ministério Público deve velar pelos interesses do Estado, deve, igualmente, assegurar a defesa dos incapazes. Todavia, em nenhum momento esta instituição agiu de modo a proteger estes compatriotas. No âmbito da defesa dos interesses coletivos e difusos, a Procuradoria reconhece que alguns municípios reassentam cidadãos em áreas impróprias, sem os devidos planos de assentamentos humanos e de implantação de infraestruturas, propiciando a construção desordenada. O mais frustrante é que, de seguida, os mesmos municípios levam bulldozers para demolirem tais construções, deixando famílias inteiras ao relento, justificando-se de que tais construções foram erguidas fora das horas normais de expediente, nos feriados, fins de semana, longe dos olhos de qualquer autoridade administrativa do Estado ou fora das posturas camarárias. Concorda com esta justificação? Pôr o cidadão na ratoeira para dele ou da situação tirar benefícios em nome da lei e do poder só pode acontecer num Estado atípico, que nos parece ser o nosso. Em tempos atrás, foram apreendidos contentores em Nacala, contendo madeira em tolos, e recentemente 3.000 sacos de carvão vegetal em Cabo Delgado, todos para exportação ilegal, segundo alguns mídias. Qual foi o desfecho? Nos últimos tempos, há assaltos à mão armada na cidade de Climane, Zambésia, meu círculo eleitoral, à luz do dia, o que é caso atípico naquela urbe. Infelizmente, em alguns dos casos, com a participação de elementos da corporação que deveriam velar pela lei e ordem pública. Isto, digníssima Procuradora, revela fragilidade no seio dos órgãos da administração da Justiça. Haja coragem suficiente, digníssima Procuradora da República. A Procuradoria-Geral da República não deve limitar-se a enumerar factos, apresentando estatísticas e lamentando, tal e qual lamenta um cidadão comum, desprovido de poder e que espera dela proteção a qualquer momento. A bem da nação disse. Muito obrigado.